Kaique, do Virtuosamente, aqui novamente. Vai ficar esse trocadilho aí pra gente. Rimou também. Seguinte, como objetificado, eu não só estou começando a aprender com Cristo, mas também quero passar os meus insights para vocês. Eu espero que gostem. Eu tenho 22 minutos e 8 segundos contando. E caso eu não consiga terminar a leitura, eu trarei para vocês no próximo vídeo o complemento. E o que eu vou ler agora? Eu vou ler o livro de Mateus, os capítulos 3, 4, 5... Isso aí, esses 3 capítulos. São um pouco longos, né? E ainda mais com explicação, e ainda mais com absorção e também uma explanação, né? Filosófica. Talvez leve um pouco mais de tempo. Mas eu gostaria de começar essa leitura por estes 3 capítulos, porque é aqui por onde Jesus aparece, no caso em Mateus pelo menos, pela primeira vez. Acho que é isso. Eu, na verdade, sou um novato, completamente novato na Bíblia. E eu vi uma frase muito interessante no 3º capítulo, no caso aqui, né, que é o 5º, no último versículo, né, que diz a seguinte frase: Sede-vos, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E o importante que eu entendi aqui era que Deus estava então ao nosso alcance. Por quê? Porque se Jesus não somente era em si a própria boas novas, então todo o regozijar dele ensinado por nós, ensinado por ele a nós, vem do Pai. Né? O Pai está nele. Não à toa, aqui no último versículo do 3º capítulo, que é o primeiro que começaremos a ler, diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Bom, então se Deus se compraz, né, tem o alívio em seu próprio Filho, então ele está com o próprio Jesus, o próprio Cristo, está no próprio Cristo. Então, Pai, Espírito e Filho, né, em um só. No caso, Pai, Mãe e Filho, né? A Trindade em um único indivíduo, né? Então, é essa frase que eu quero destrinchar para vocês, pra gente... Mentira. Para mim compreender melhor quem é Deus. E então esse é o meu momento também de comungação. E estou compartilhando aí com vocês. Vamos absorver, eu já dei uma lida antes, né, para não deixar o vídeo tão longo, ou vários vídeos. Então vamos lá. Bom, capítulo 3, Mateus. Opa, a luz ficou melhor, hein? Valeu! Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías. É o anunciado, pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas, cara, então vamos lá. Tem 2 madeiras aqui, as veredas são, entre aspas, falhas da composição que nós somos, né, os nossos erros. Então, devemos ser perfeitos. Calma que a gente vai chegar lá e é exatamente essa última questão, né? Como assim perfeitos? Como Deus, caramba, né? Eu achei muito bacana que ele exemplifica em si mesmo, na própria vida, ensina nas próprias palavras, no caso Jesus,
E aí finaliza finaliza, né? com essa frase, né? Então a questão aqui realmente é conhecer de fato Deus. Então vamos lá. Ó. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ele tava ali em um processo ritualístico também, né, cara? Bom, pelo que eu constatei, né? Não sei se ele estava vivendo assim já há muitos anos, mas isso é um processo ritualístico, né? Você diminui ali a quantidade de comida e você expande mais a consciência, né? A sua percepção, né? Para alguns que não entendem esse termo. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? Tirar das pedras filhos de Abraão. Então, ou seja, o estado consciencial de vida, né? O estado daquelas pessoas ali, o caminhar, né, de vida até aquele momento ali, delas de fato petrificou o coração dessa galera, cara. Vamos deixar assim, né? Porque comparar um indivíduo com uma pedra ali e dizer, olha, Deus consegue tirar filhos das pedras e não de vocês, é como dizer que não há vida, quase, literalmente. Pesado, pesado. Produzir, E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, no caso ele mostrou para eles, né, que, cara, né, ele ele literalmente enfatizou, né, colocou ali realmente machado ali próximos a essas árvores que já não davam mais frutos, né, que são essas pessoas, que não suscitavam nem filhos nem outros frutos, nem que se fossem nem mesmo para eles ou para Abraão, menos ainda. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, que são lágrimas, né? Quando a gente se arrepende profundamente de verdade, a gente chora. Claro, né? Não que ele ia chorar, pelo amor de Deus, mas é nítido que a base do arrependimento em nós mesmos é esse momento em que o arrependimento ele é verdadeiro a ponto de você chorar. Aquele arrependimento que, né? Passou. Mas esse não. O verdadeiro arrependimento, no caso, é esse, né, que traz as pessoas a chorarem, né? E aqui a água, ela é usada, né, nesse exemplo por ele, né? Assim, você está sendo batizado de fato em água, né? Você literalmente está se arrependendo na base do arrependimento, né? Interno e externo a você. As lágrimas e a água ali do Jordão. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, perdão. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. As palavras do verbo de Jesus são como fogo.
elas sublimam, literalmente, né, o pecado, né, em ti. Elas literalmente, elas sublimam e te dão vida novamente. É como realmente um banhar, ao mesmo tempo que é um saciar. Então aquela sede de pureza que teu espírito sente, né, aquele fogo, ele te literalmente liberta, né? Ele te reaviva, né? Ele alimenta o teu espírito. Né? Isso é completamente diferente ali da água, né? Que, como um levar, né? Como um escorrer. A sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. Perdão, eu não pesquisei eira. Eira, se não me... Bom, no caso, pá, eira, e que a analogia, né, são árvores, provavelmente devem ser ao redor da árvore ali, né? Que você tem, por exemplo, capim crescendo, impedindo talvez a árvore de crescer e tudo mais. Ou até, no caso, uma... Vou dizer um jarro, mas me perdoa, né? Imagino. Desculpa, dessa vez eu realmente não pesquisei, esqueci de pegar a eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Né? É o famoso shoyu do... Claro, deve ser uma interpretação diferente, talvez até mais profunda, mas é o shoyu do trigo, né? O trigo, perdão. Jesus na Galileia, batizado, queimará... Opa, putz, me perdi. Sim, de fato, o trigo vai levar para o celeiro e queimará a palha, né? Que a palha, ela não é um alimento para gente, né? Então, de que serve a palha senão para ser ateada ao fogo, né? Para servir de combustível, né? No fim, acaba servindo para alguma coisa, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, essa parte maravilhosa: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Isso é uma grande lição de humildade, né, cara? E aqui não é uma lição vívida, né? Não que nenhuma, na verdade a vida de Jesus, a gente pode dizer que é literalmente é um grande exemplo, óbvio. Só que nesse ponto aqui eu posso dizer que eu fiquei feliz de fato, porque caramba, é muita humildade, né? Ele reconhece ali que o João Batista não só não tá ali, tô fazendo um serviço, né? Não, de fato, o João Batista servia, né, com alma, servia realmente a Deus. Toda essa caminhada dele, não só por vestimentas e alimento, mas exatamente por onde ele se pôs, né, que é distante do mundo, para encontrar justiça, para encontrar tão mais do que um propósito de Deus. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Tem muitas interpretações aqui, mas acho que posso dispensar, cara. Acho que é uma cena muito bonita, né? Podemos entender ela de uma forma consciencial, né? Não sei se você já sentiu o Espírito Santo, né? Vem de dentro para fora, né? Nossa, então você sentiu o Espírito Santo. Bom, as emoções, elas são parte do Espírito Santo, né? Então aquela emoção pura, né? Posso dizer que ela toca o Espírito Santo para muitos que talvez não chegaram a essa pureza
não sei, talvez eu possa estar sendo aqui completamente alguém diferente, né? Tipo, porra, alcancei um estado espiritual, né? De pureza. Mas é bem isso, né? Então é de fato como se abrisse os céus, né? Os céus da própria alma, do próprio espírito, da própria mente. Problemas não são mais problemas. Você literalmente respira sabendo que essas questões da vida, todas elas, são parte da vida e que bom que estão ali. Independente de quão tensa a circunstância. Sim, um estado de espírito mais elevado, né? Mas bom, continuando. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então voltamos aqui a esse ponto de que, bom, Jesus literalmente, cara, ele... Bom, acho que não preciso nem explicar. Mas todo o seu ser pertencia de fato a Deus, né? E nos ensinando a ser como Ele nos ensinava a ser como Deus e como Deus era, né? Que aí eu quero chegar. Deixa eu ver aqui, 16 minutos. Eu vou continuar. Se precisar parar, eu paro. Talvez agora vai ser mais rápido. Então foi quando... Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. No caso do Espírito Santo, né? Para ser tentado pelo diabo. Imagino que seja o Espírito Santo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando, então, o tentador disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossa, aqui já... Nossa, isso aqui é muito profundo. Agora é muito... Nossa. Tá, pedra e pão é algo comum, mas e você? E eu? Jesus chega aqui agora, Carlos, Kaique no caso, né? Torna-te... Exigir, no caso, torna-te isqueiro, tô vendo um isqueiro aqui na minha frente. Exigir que alguém seja outra coisa que ela não é, também é um... Como é que eu posso colocar aqui? É uma questão que rodeia toda a vida do ser humano. Ah, mas ali estão falando de pedras e pães. Mas eis o poder de Jesus. Eis o poder de Jesus. E eis a humildade dele para reconhecer no outro, ou no caso, naquilo que era pedra, né? A necessidade dela ser o que ela era. E por quê? Aí, no caso, ele já respondeu, né? Nem só de pão viverá o homem. Isso. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, tá, não vou dizer que a pedra entende de palavra. A pedra, sendo que ela já está cumprindo com o papel dela própria, ainda que ela não pense para a criação de Deus. Ela está ali no quadro que Deus pinta para a realidade, né? Então, não à toa, linka exatamente com o exemplo que eu acabei de dar aqui, né? Que eu comecei a entender agora também. Nem só de pão viverá o homem, né? Então, nem só de brutalidade o homem é feito, né? Aos seus sentimentos, nem só de lógica o ser humano precisa viver, né? E até porque nem só de pão ele também irá viver, até porque existem os sentimentos, mas também nem só de pão ele irá viver, até porque nós nos alimentamos do corpo, mas vivemos daquilo que assimilamos, né? Você acredita naquilo que você assimilou, né? Você conseguiu digerir, você foi apresentado, conseguiu digerir, né? Comeu, conseguiu digerir e aí assimilou, né? E esse processo também é físico, mas também é mental, né? Então, o que você tem levado para a sua mente?
O que você tem, literalmente, qual o alimento com o qual você tem se alimentado. Essa é a questão aqui. Isso é genial, porque teus atos serão reflexos, né, desse alimento mental. Tal qual quando tu come muita cebola, teu corpo fica com cheiro de cebola. Quando tu come muito chocolate, dá aquela dor de barriga, né? Então é o corpo já agindo mediante aquilo que você ingeriu. Então como é que tua mente tem agido mediante a tudo que você tem dado, né, como banquete para ela? É um banquete? Talvez eu esteja aqui profanando essa palavra. É um banquete que você tem dado à sua mente? Olha, eu, da minha parte, até que não tenho banqueteado minha mente. Comecei agora a um hábito, né, é o que constrói esse banquete mental. Ou melhor, um dos pratos para esse banquete mental. Então, começando pelo prato principal. Qual é o seu prato principal do dia? Essa é uma questão muito interessante a ser discernida por ti mesmo, né? Então, qual o seu principal alimento mental? Eis a necessidade, por exemplo, de uma profissão, de um estudo, de uma faculdade, de um hobby que, de fato, engrandeça a sua mente, eu posso dizer assim. De fato, alimente a sua mente e faça não se perder em pequenas ilusões. Tá acabando aqui o vídeo. Eu continuo no próximo, continuando aqui do versículo 5. Valeu!